Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Estou vendo aqui, ó, Evandro, Ângelo, Márcio, Darlan, Luciano, Thaís, Fábio, Dulce, todo mundo que eu não falei também, Camila, Anali, Maria Cristina, vixe, é muita gente. Gente, boa noite a todo mundo, boa noite a todos que estão aqui. É um prazer ter vocês nesse nosso curso prático de dispensa e inexigibilidade. Queria, antes de mais nada, agradecer a presença de cada um de vocês aqui. E a gente tem 2 noites intensas. Na verdade, eu tinha prometido que eu ia fazer uma surpresa nessa primeira aula. E eu vou fazer. Não vão ser 2 noites, vão ser 3 noites, tá? A nossa aula é segunda e terça às 19 horas, mas nós vamos ter uma terceira aula na quarta-feira às 19 horas também. Porque eu quero trabalhar o conteúdo na sua amplitude e porque eu quero ter um espaço para tirar as dúvidas de vocês. Então eu quero deixar a quarta-feira para ser uma aula em que pode ser que eu ainda tenha algum tema, algum conteúdo, mas que eu possa tirar todas as dúvidas de vocês, tá? Então, já de antemão, fica aí, anote, tá? Rosângela, vocês vão receber ao final de cada aula o material de cada aula, tá? Então, modelos, documentos, minutas, fique tranquilo em relação a isso. Quarta-feira, 19 horas, é um bônus. Quem não puder participar, fique tranquilo em relação a isso. Nós vamos matar o nosso conteúdo hoje e amanhã. Quarta-feira a gente vai ter uma aula mais para tirar dúvidas de vocês e ir ampliando, trazendo alguns aspectos de conteúdo que eu também considero importantes. Quem não puder estar, fique tranquilo, porque, como eu disse, o conteúdo de vocês vai ser ministrado nesses 2 primeiros dias, tá bom? Mas na quarta eu vou trazer alguns conteúdos a mais, alguns temas a mais, e eu vou abrir para ficar tirando as dúvidas de vocês. Combinado? Vamos lá. Pessoal, seguinte, para começar, Davi, na verdade, tem um curso que é VIP, né, se eu não me engano, que você tem acesso ao longo de 30 dias. Mas no curso regular, você só pode assistir as aulas ao vivo. O que eu posso ver com o pessoal é se eles deixam disponível de hoje para amanhã essa aula, tá? Pelo menos entre hoje e amanhã, para que vocês até possam reassistir, alguma dúvida que vocês tenham, eu posso pedir ao pessoal para fazer isso, tá? Já estou pedindo aqui, eles estão me ouvindo. Se possível, Poliana, veja se deixa a aula de hoje liberada até amanhã. Amanhã não vai ter jeito, né? Tem que assistir ao vivo, mas a de hoje, pelo menos de hoje até amanhã, para quem quiser reassistir ou quem não conseguir assistir toda, tá? Então serão 30 minutos, ou 30 dias, Bruno. São 30 dias nesse caso. Na área do aluno, você fica com um linkzinho para poder assistir na área do aluno, depois o pessoal do suporte te orienta, que eu também não sei responder essa pergunta, tá? Então, para começar, tirando aí algumas dúvidas iniciais, operacionais, eu queria conversar sobre contratação direta. Nosso bate-papo hoje é sobre isso, né? Contratação direta, que na lei se divide em 2, dispensa e inexigibilidade de licitação. Então, nós temos 2 hipóteses de contratação direta, as dispensas e as inexigibilidades. As adesões às atas não são consideradas, eu vou deixar, Tarcísio, eu já pedi aqui ao pessoal, já está confirmado, viu? A gente vai deixar essa aula disponível de hoje para amanhã. Agora de amanhã vocês têm que vir assistir ao vivo, tá? Não tem jeito, que eu não tenho como continuar liberando o acesso. Mas, lembrem, quem está chegando depois, que a gente vai ter uma aula extra bônus na quarta-feira, às 7 horas. Estou esperando vocês aqui para tirar dúvidas. Mas vamos lá. Seguinte, como eu disse a vocês, as adesões às atas de registro de preço não são consideradas contratações diretas, por um motivo muito simples. Quando você adere a uma ata, você contrata uma empresa que foi vencedora numa licitação, né? Não foi você, órgão, que licitou, mas ela foi vencedora no procedimento licitatório. Então você está aderindo a uma ata de uma empresa que ganhou uma licitação. Então, como ela ganhou uma licitação, então a gente não considera isso uma espécie de contratação direta.
Então, por isso, quando a gente estiver contratando, falando de contratação direta, a aula, ela não está aberta, tá? Ela não está aberta, ela está fechada aqui para vocês. Embora ela esteja nessa plataforma, ela não é uma aula aberta. Então, como eu disse a vocês, a contratação direta, o link foi disponibilizado só para vocês, tá? É importante que vocês não saiam disponibilizando também esses links. Mas vamos lá. Como eu ia dizendo, a dispensa e a inexigibilidade são as hipóteses de contratação direta, situações em que a administração pode contratar sem licitar. E aí, quando eu trato de dispensa e de inexigibilidade, eu vou dividir a dispensa e a inexigibilidade em 2 aulas. Hoje a gente vai tratar da inexigibilidade de licitação. A inexigibilidade, que é fundamental em determinadas contratações e que é utilizada nos moldes do artigo 74. O artigo 74 da lei, ele diz o seguinte: é inexigível a licitação sempre que for inviável a competição. Então, compartilhando a tela aí com vocês, de acordo com o artigo 74 da lei, Poliana, se alguém puder aí ficar acompanhando, eu vou precisar que vocês me ajudem nesse compartilhamento de tela. Obrigado. Então, é inexigível a licitação sempre que for inviável a competição. A lógica da inexigibilidade é a mesma lógica que nós tínhamos na lei anterior, né? Se eu consigo demonstrar que a competição é inviável, a licitação então será inexigível. A lei 8666, ela trazia 3 hipóteses de inexigibilidade. A 14133 traz 5 hipóteses de inexigibilidade. E eu vou começar pelas 3 que são as mesmas da lei anterior. Depois a gente vai para as novidades, tá? Então, para começar, é inexigível a licitação para aquisição de bens e serviços quando se tratar de fornecedor exclusivo. Então, a contratação de bens e serviços cujo fornecedor seja exclusivo traz para a gente uma hipótese de inexigibilidade. Então, é inexigível a licitação sempre que for inviável a competição. E aí eu trago um exemplo, né? Se o fornecedor é exclusivo, não há como competir. O credenciamento, sim. A gente vai falar dele daqui a pouco, tá? Vai ser a última hipótese. Pessoal, fornecedor exclusivo é claramente uma hipótese de inexigibilidade, né? Eu não me preocupo muito com isso, porque é uma hipótese clássica de inexigibilidade, não há como discutir. Se só há um fornecedor, a competição é inviável. Então essa é a inexigibilidade clássica, porque a inviabilidade de competição, ela é uma inviabilidade real. Não há como competir. Efetivamente, é impossível fazer competição, tá? Aqui a gente tem que tomar cuidado com pequenos detalhes só. O primeiro detalhe que a gente tem que tomar cuidado é porque muitas vezes o fornecedor se torna exclusivo diante do excesso de exigências feito pelo órgão público. E isso é ilegal, tá? Então, o que acontece às vezes é que o órgão público estabelece tantas situações e tantas exigências de habilitação que ele não consegue fundamentar, que a competição acaba se tornando inviável. Então é inviável competir porque não tem jeito mesmo de competir, porque você fez tantas exigências que só aquele fornecedor consegue atender. Então, exigências não fundamentadas, não justificadas, não adequadas à execução do contrato, podem ensejar direcionamento do certame e fraude à licitação. Então, a gente acaba tendo uma inexigibilidade fraudulenta, porque foram feitas exigências suficientes para tornar inviável competir pela existência de um único fornecedor. Então, esse é o único cuidado que a gente precisa ter, tá? O outro cuidado que a gente precisa ter aqui
é que, como regra, quando eu falo de fornecedor exclusivo, leia-se nacionalmente. Existem situações pontuais. Então, por exemplo, eu sou um pequeno município que eu vou contratar um determinado posto de gasolina e no município só tem um posto. Pronto. Se eu preciso que o serviço seja executado no estabelecimento do fornecedor, eu posso exigir, por exemplo, que se trate de um fornecedor ali com sede no meu município. Né? Outras situações acontecem quando o próprio mercado setoriza o fornecedor. Então, eu quero comprar um determinado produto de um fabricante X, existem ali vários representantes, mas naquela região é somente fulano de tal. Então, se eu tenho um representante único naquela região, eu também não tenho como gerar competição. Mas com essas ressalvas feitas, em regra, é em âmbito nacional que nós vamos considerar essa inexigibilidade. Maurício, nós não temos material que diga exatamente o que eu estou falando aqui para você ir grifando e acompanhando, tá? Os materiais que a gente vai disponibilizar para vocês são modelos. Aviso de inexigibilidade, termo de referência, esses a gente vai disponibilizar para vocês terem a título de modelo. Em relação ao conteúdo, o ideal é que você vá anotando mesmo, tá? Os pontos importantes que a gente está conversando aqui, tá bom? Então, como que a gente vai enxergar aqui, dentro dessa estrutura, a situação de fornecedor exclusivo? Com essas ressalvas que eu acabei de dizer feitas, né? Ou porque eu preciso que seja ali na sede, ou porque o próprio mercado setoriza o empresário, fornecedor. Fora isso, em regra, quando eu falo de fornecedor exclusivo, estou falando em âmbito nacional. Ponto. Também, a lei fala da inexigibilidade, deixa eu compartilhar a tela aqui, ela fala da inexigibilidade para contratação de artistas consagrados pela mídia ou pela opinião pública. Então, a contratação de artistas consagrados pela mídia ou pela opinião pública. Esse é um tema que está super na moda. E ele está super na moda, pessoal, principalmente pelo fato de que ele trata de uma situação em que há uma lógica de preocupação em relação a valores. Então, a gente tem assistido muito, mas muito mesmo. Gente, quando eu tenho que parar de compartilhar, eu tenho que vir para o lado de cá. Não estou gostando disso, já puxei para cá. Vamos lá. Então, ele gera para a gente um problema muito grande, principalmente depois que a gente passou a ter com o PNCP uma transparência muito mais ampla do que o que a gente tinha na legislação anterior, né? Porque se você olhar aí os últimos anos, vocês vão ver que nós temos uma quantidade imensa de investigações abertas. No ano passado e nesse ano, nós tivemos várias suspensões de shows, Réveillon, São João. São João do ano passado, foram muitos shows suspensos aqui pela região Nordeste, que eu acabei acompanhando um pouco mais notícia na mídia mesmo, né? Por quê? Eu vou falar das hipóteses de inexigibilidade, de explicar como é que a gente vai tomar cuidado. Mas eu quero de antemão deixar uma coisa clara para vocês. A nova lei de licitações, com o Portal Nacional de Contratações Públicas, ela traz uma lógica de transparência que nós nunca vimos antes na história. Então, quando a gente abre o PNCP, no final da aula eu vou abrir o PNCP para vocês verem, tá? Mas quando você abre o PNCP, você tem acesso com um clique a todas as contratações que estão sendo feitas. Então, é um negócio que gera uma facilidade de qualquer cidadão controlar seus contratos. Então, hoje, antigamente você contratava um artista e era difícil saber quanto que esse artista estava sendo contratado em outros municípios, na outra região. Agora,
com o PMCP, qualquer cidadão, com um clique, consegue ver que você contratou um artista por 200 mil e ele foi contratado no município vizinho por 80 mil. E aí as denúncias começam a chover no Ministério Público, no Tribunal de Contas, né? Até porque as pessoas opinam sobre tudo. Entender do assunto é opcional, né? E isso, pessoal, tem gerado problemas. Ao longo desses últimos 2 anos, a gente tem visto uma caça às bruxas nessas contratações por inexigibilidade. Não é só de artista, tá? A lógica é que a gente tem visto muitas irregularidades sendo punidas. As responsabilizações aumentaram de uma forma muito intensa, principalmente por causa dessa transparência ampla que o Portal Nacional de Contratações Públicas viabiliza. Então, só a título de exemplo, pessoal, eu trouxe para vocês aqui alguns casos, compartilhando a minha tela com vocês, eu trouxe para vocês alguns casos de responsabilização. Aqui a gente teve uma decisão agora de 2025, de agosto, R$80 mil para o agente público, 80 mil para outro, 80 mil para uma empresa. Aqui eu tenho R$28 mil de multa. Aqui eu tenho R$10 mil de um pregoeiro, né? Também multa. Então, o que eu estou mostrando para vocês é que nós estamos assistindo a uma onda de responsabilizações que não era tão comum na legislação anterior, tá? Nesse ano, a gente teve um TAC firmado agora, em 2026, um TAC firmado, por exemplo, alguém botou aqui do Ministério Público da Bahia, o Rafael, um TAC foi firmado em UMP Bahia, o Tribunal de Contas do Estado e o Tribunal de Contas dos municípios, para uma nota técnica conjunta para orientar as contratações artísticas do São João de 2026, tá? Então, essa nota traz os critérios objetivos de pesquisa de preço, economicidade, tudo que a gente vai conversar aqui. Porque são muitos detalhes e a nota técnica não foge muito do que a gente já orienta, do que precisa acontecer, tá? Então, a princípio, a gente pode analisar dentro dessa nota técnica que outros órgãos estaduais têm atuado mais ou menos no mesmo sentido. Eu falei aqui do estado da Bahia, porque a nota técnica foi anunciada essa semana passada e porque alguém falou aqui da Bahia, o Rafael, tá? Mas o que importa é que você precisa tomar cuidado com todos os detalhes para que esse tipo de contratação não gere responsabilização para você. E pior, na verdade, não é só gente, mas está travando para todo mundo, porque tem uma única pessoa reclamando aqui, o pessoal da CPL Central. Para os outros está travando, só para a gente entender se é uma questão aqui nossa, ou às vezes pode ser a internet também, tá? De quem está assistindo. A princípio, como a gente teve uma única reclamação, a maioria falando aqui está travando muito. Nossa! Outros estão dizendo que está perfeito, que está normal, aqui está ok, aqui está normal. Vige, como é que eu sei? Olha, a minha internet aqui está ótima, então eu fico preocupado. Enfim, como eu disse, a gente vai deixar disponível essa aula de hoje para amanhã também, tá bom? Então, de hoje para amanhã, a gente vai deixar a aula disponível, ok? Para que não haja nenhum tipo de problema para vocês. Mas vamos lá. Então, seguindo aqui, a contratação de artistas, ela depende de alguns cuidados que a gente vai precisar tomar. Então, normalmente, quando a gente fala de contratação de artista consagrado pela mídia, a gente precisa atentar para 3 detalhes. O primeiro detalhe é que a lei diz que é inexigível a licitação para a contratação de... Gente, mas não é assim na Bahia, tá travando, no Maranhão tá bom, não. Ou o problema é de quem está recebendo, ou o problema é meu, aqui. Pelo que eu entendi, um pouquinho do meu tá travando mesmo, mas a maioria tá falando que tá normal. Então, assim, como eu disse, eu tô com a internet, já chequei aqui, a minha internet tá boa, mas a gente vai deixar a aula disponível de hoje para amanhã, para que vocês possam reassistir de qualquer jeito, tá? Então, vamos lá.
que acontece? Quando a gente trata dessa contratação de artistas, repetindo, a gente tem 3 cuidados a tomar. O primeiro é que a lei diz o seguinte: é inexigível a licitação para a contratação de artista consagrado pela mídia ou pela opinião pública. E ele diz o seguinte: essa inexigibilidade, ela só será legítima se a contratação se der com o próprio artista ou com empresário exclusivo. Então, para que haja inexigibilidade, a contratação tem que se dar com o próprio artista, ou então, essa contratação vai ter que se dar com o empresário exclusivo. Hoje, quando a gente fala dos contratos de grandes artistas de renome nacional, a verdade é que normalmente você contrata com o próprio artista, tá? Com a empresa do artista, que ele é sócio, então costuma ser assim. Agora, quando a gente trata de artistas que têm uma consagração mais regional, muitas vezes eles ainda precisam do empresário. Então, o cuidado que a gente precisa ter é para que, nesse tipo de contratação, se verifique que o empresário é realmente exclusivo. Você vai dizer, mas ele me trouxe uma carta de exclusividade. Infelizmente, esses artistas assinam 200 cartas de exclusividade. Ele tem uns 30 empresários exclusivos só naquela região. E isso torna ilegal essa contratação. Que, como eu disse, mas sempre foi assim. Mas antigamente era difícil de detectar. Hoje, se você vai no Portal Nacional de Contratações Públicas e coloca o nome do artista, você consegue com facilidade verificar o que está acontecendo. Um artista, você encontra lá vários CNPJs, e aí, quando você encontrar vários CNPJs, você consegue ver que está se tratando de uma contratação de um mesmo artista, mas com vários empresários, né? Então, como você vai ter vários empresários, você está com um problema. Diferente de quando você contrata o próprio artista, que também é fácil de verificar. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Só porque eu estou falando muito dele, deixa eu abrir o PNCP, eu vou tirar aqui e vou compartilhar a tela. Só um segundinho, que eu tenho que voltar aqui para fazer o compartilhamento da tela certa que eu quero. Pronto. Eu estou compartilhando com vocês o PNCP. Esse é o Portal Nacional de Contratações Públicas. Exatamente, Jordão, exatamente. Ele tem vários empresários exclusivos, o pior é isso. Mas vamos lá. Então, aqui eu tenho o PNCP. Vocês vão me acompanhando aí. Eu entrei, pncp.gov.br. Aí eu vou aqui embaixo e vou colocar contratações. E eu vou pegar um nome aleatório de um artista, Simone Mendes. Pronto. Uma artista famosa, né? Uma artista que tem várias contratações com o poder público. Botei para pesquisar e apareceram 103 itens. 103 itens agora só no Simone Mendes. Aí eu tenho aqui, contratação do show musical da artista Simone Mendes, agora em 2026. Eu tenho outra aqui em Goiatuba, Goiás, também, Nova Mutum, Mato Grosso. Vamos fazer o seguinte, eu quero olhar na minha região. Então, suponha que você vai contratar a Simone Mendes aqui na Bahia. Então, você quer pegar Bahia, Sergipe, né? Que vai ficar mais ou menos um custo parecido. Então, eu cliquei aqui e aí eu posso olhar quanto é que está o show da Simone Mendes. Esse aqui foi em Laranjeiras. Aqui eu tenho um em Salvador. Pronto, está aqui não. Salvador, município de Irecê. Deixa eu ver aqui, Santa Cruz, Simone Mendes, Aracaju. Pronto, cliquei aqui a cidade de Aracaju. Peguei hipoteticamente, tá, pessoal? E é tudo, eu peguei aqui aleatório. Eu podia pegar quantos artistas eu quisesse. Nenhuma contratação ilegal. Aqui o valor estimado é 800 mil. A contratação foi homologada em 800 mil, porque a gente está tratando de uma inexigibilidade de licitação.
já foi homologado no dia 22 de junho de 2025. Então, eu tenho um parâmetro de preço de quanto custa no São João um show da Simone Mendes aqui na região Nordeste, numa capital, tá? Tudo bem. Aí, se eu pego uma contratação da Simone Mendes na mesma época, na mesma região, de 1,5 milhão, de 1,2 milhão, ou a especificação do detalhamento está bem difícil, ou eu preciso checar isso. O PNCP, ele é atualizado pelo sistema, pela plataforma, né? Então, é a plataforma que alimenta o PNCP. Os órgãos públicos não podem alimentar ele diretamente. Não pode, infelizmente. A lógica é que ele é alimentado pela própria plataforma de licitação. No caso da inexigibilidade, que não há licitação, é porque na dispensa, se ela for eletrônica, costuma ser a mesma plataforma. No caso das inexigibilidades ou das dispensas sem disputa, né, o emergencial, aí normalmente você tem um publicador, seu próprio sistema de gestão, algum sistema integrado no PNCP, tá? Pois é, na verdade, a gente tem ainda esse problema, Lucas, que eu acho que é um problema inicial, que é o fato de que os órgãos ainda estão se adaptando a alimentarem as plataformas para que elas alimentem o PNCP da forma correta, mas isso tende a melhorar, cada hora mais, tá? Vamos lá. Daí, o que acontece? Com isso, gente, quando eu mostrei o PNCP para vocês, o que eu queria mostrar é que eu consegui detectar que a Simone Mendes é sempre contratada pelo Simone Mendes Produções, então mesmo o CNPJ, aqui não há nenhuma irregularidade, né? Agora, como falou aqui, por exemplo, o Jordan Figueiredo, em algumas situações, quando você vai para artistas de consagração mais locais, aí eles aproveitam os empresários, sim. E muitos têm vários empresários exclusivos, ou seja, não é exclusivo, ninguém pode ter vários empresários exclusivos, né? Então, na prática, não são empresários exclusivos. Beleza. Segundo ponto que a gente tem que tomar cuidado é o preço. O preço tem que ser feito uma análise tomando por base contratações anteriores. O que acontece na inexigibilidade? A gente tem uma IN que trata dos preços. Essa IN, ela vai regulamentar esses preços. E essa IN, ela diz o seguinte: quando a gente trata de contratação por dispensa, quando a gente trata de licitação, a gente precisa ter na cabeça que a gente faz uma pesquisa ampla de preço. Mas quando a gente faz a contratação por inexigibilidade, eu não posso fazer uma pesquisa ampla de preço, por um motivo muito simples. Na inexigibilidade, eu embaso a contratação direta sob a alegação de que aquele fornecedor é o único capaz de me atender. Se aquele fornecedor é o único capaz de me atender, então não adianta eu olhar o preço de outros fornecedores. Se eu estou dizendo que esses outros fornecedores não me atendem, não adianta eu olhar o preço deles. Então, nas contratações por inexigibilidade, exatamente, a própria IN 65 de 2021, no artigo 6º, deixa isso claro, que nessas contratações por inexigibilidade, eu vou tomar por base contratações anteriores do próprio fornecedor. A banda pode mudar de empresário, Wanderson. O que ela não pode é mudar de empresário a cada 5 dias, a cada 2 dias, né? E voltar para o anterior, e depois seguir para o novo, e depois voltar para outro. Então, a gente verificar que são muitos empresários exclusivos, o que descaracteriza a inexigibilidade. Agora, quando a gente trata a Simone, você viu que a gente olhou ali, Bruno, a gente contrata ela diretamente. A contratação é da Simone Mendes Produções, então tá tudo bem, que ela aí fala, contratação diretamente com o próprio artista ou com o empresário exclusivo. Se você pega um artista regional, coloca ali e aparecem 10 CNPJs diferentes, não é exclusivo, né? Aquela carta de exclusividade é fraudulenta.
Então, como eu ia dizendo, o próprio artigo 6º da IN 65 de 2021, a IN 65 de 2021 da Secretaria de Gestão, é a IN que trata da pesquisa de preço, né? A gente já teve algumas aulas aqui ao longo de outros cursos, e quando a gente tratou de pesquisa de preço, a gente viu que a matéria regulamentada no âmbito da IN 65 da Secretaria de Gestão, SEGES, né? Então, a IN 65 da SEGES é que regulamenta o sistema a pesquisa de preço como um todo. E na inexigibilidade, ela diz isso, olha, nesses casos, não adianta pegar um preço amplo de mercado. Eu não tenho como aproveitar um preço amplo de mercado. Eu vou fazer a minha contratação tomando por base a contratação anterior de outros fornecedores, se só aquele consegue me atender. Então, eu vou tomar por base a contratação anterior do próprio fornecedor. Olha, se ele não tiver nota fiscal nenhuma dos últimos 12 meses, será que ele é tão consagrado assim pela mídia? É porque não precisa ser contratação de órgão público, não. Notas fiscais em contratações de shows privados atendem também. O que eu quero ver são contratações anteriores daquele fornecedor. Então, eu olho para o fornecedor e digo, meu querido, me traga, por favor, quanto que você está cobrando no cachê. Ele disse, não tem, nunca mais eu fiz um show. Eu digo, como é que você está precificando isso com base na minha cara? Né? Simpatizou comigo ou não simpatizou? Então, assim, a lógica da inexigibilidade, ela decorre do fato dele ser um artista consagrado. Então, faz sentido que eu cobre dele, né, contratações anteriores para justificativa de preço. Empresário exclusivo por região, boa pergunta, Márcio, é possível, tá? Então, eu posso ter um empresário exclusivo numa região e outro empresário exclusivo em outra região diferente. Isso é legítimo, isso é razoável, tá? Beleza. Também a gente tem que tomar cuidado com o terceiro ponto, que eu disse que eram 3 pontos aqui na contratação por inexigibilidade de artistas. Primeiro, tem que fazer a contratação diretamente com o próprio artista ou com o empresário exclusivo. Segundo, o preço. O preço tem que tomar por base contratações anteriores do próprio fornecedor. Eu não posso dizer, Ivete Sangalo, quanto custa um show? Aí ela diz 1 milhão. Eu digo, fiz uma pesquisa, tem gente cantando as mesmas músicas da senhora por 10 mil reais. Não dá, né? Então, nesses casos de inexigibilidade, como o fornecedor é fundamental, é o único que me atende, eu vou embasar o preço considerando as contratações anteriores do próprio fornecedor. E, por fim, nós temos um terceiro ponto. A contratação por inexigibilidade, ela se dará quando se tratar de um artista consagrado pela mídia ou pela opinião pública. Eu não posso utilizar esse tipo de inexigibilidade para contratar artistas locais, aqueles que eu quero fomentar, aqueles que eu quero incentivar. É muito importante incentivar artistas locais. Mas, normalmente, esse incentivo é feito por meio de credenciamento, não é essa inexigibilidade, tá? Então, essa inexigibilidade de artistas, ela é para artistas já consagrados pela mídia ou pela opinião pública. Lembrando que o artista pode ser consagrado nacionalmente, mas ele pode ser consagrado regionalmente também. Ele não tem que ser somente artistas de consagração nacional, tá? O cachê do artista e os custos. É possível abrir planilha, sim, somando o cachê mais os custos. E credenciamento, grande artista não vai topar credenciamento. Credenciamento é valor fixo, né? Então, você faz o credenciamento para aquele artista local. Você vai fazer um São João, aí você vai ter o trio nordestino, que vai tocar numa pracinha separada da cidade. Um outro que vai abrir ali o show, no iniciozinho, que são artistas locais, que não são consagrados. Esses vão sair do credenciamento. A inexigibilidade é para o artista que vai para o seu outdoor, né? Aquele artista que é consagrado pela mídia ou pela opinião pública, ainda, repito, que não seja um artista consagrado regionalmente. Ele pode ser consagrado na região.
E a consagração tem um detalhe também de que você precisa verificar se essa consagração do artista... Gente, olha, não precisa de lista de presença, porque a gente tem acesso a quem clicou no link, tá? Tem que estar aqui, tem que estar presente para ter o certificado, mas a gente tem acesso a quem clicou no link, ou quem assistir a aula ao longo do dia, entre hoje e amanhã, que a gente prometeu que vai deixar ela disponível para vocês, tá bom? Vamos lá. Daí, como eu disse, às vezes a justificativa do artista ser consagrado vai se dar com base no tipo de evento, né? A gente teve uma situação, um exemplo real, de uma contratação de um município de Salvador, no carnaval, da Sara Jane. Em alguns momentos, a gente teve algumas discussões, inclusive da Procuradoria, questionando se ela ainda era uma artista consagrada pela mídia. Quem é de Salvador sabe quem é a Sara Jane. E quem é velho também. Então não diga aqui que sabe quem é não, porque senão a pessoa já descobre que você é velho, tá? Porque a Sara Jane foi consagrada nacionalmente, mas em um determinado momento da vida. Credenciamento eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho, tá? Hoje ainda. Mas a Sara Jane, durante um momento, ela foi famosíssima no Brasil inteiro, né? Era uma música lá da rodinha e tudo mais. E aí, era justamente essa uma das argumentações que foi apresentada. Olha, a Sara Jane, o Lino mesmo está dizendo que não conhece, porque ele é muito jovem. Deve ter 15, 20, 16 anos. O Evandro também já ouviu falar rapidamente. Mas, enfim, o que eu quero que vocês entendam? Alguém disse assim, ela não é mais consagrada pela mídia. Ela já foi consagrada pela mídia. Só que a justificativa feita pelo município foi o seguinte: no carnaval eu tenho 3 circuitos. E eu preciso contratar artistas que atendem todos os públicos. Então eu contrato o artista que atende ao público jovem, eu contrato o artista que atende a outro público, eu contrato o artista que atende ao público mais velho também, né? Então, a lógica é consagrado para quem? Para a opinião pública que eu quero atingir. Para aquela opinião pública que eu quero atingir. Esse artista é consagrado? Então tá valendo. Então a lógica é que o artista é consagrado pela mídia ou pela opinião pública, e isso vai ter que ser analisado caso a caso. Ricardina Almeida Ferro. Contratação de serviço cartorário, quando a gente fala, por exemplo, de cartório imobiliário, é aquele caso de fornecedor exclusivo, né? É o 74, inciso 1, é a primeira hipótese de inexigibilidade. Vamos lá. Daí, calma, gente, eu vou chegar em credenciamento. Tem um minutinho de paciência, que o credenciamento é a última hipótese de inexigibilidade. Vou falar dele ainda hoje, tá? Fiquem tranquilos. Porque eu ainda tenho outras 2 antes de chegar no credenciamento. Só recapitulando, Tem margem para interpretação, sim. O que é um artista consagrado pela mídia? Os critérios, eles não são objetivos. É isso que o Will falou aqui, é fundamental. Os critérios não são objetivos. Nós temos parâmetros definidos, mas nós não temos como ter um critério objetivo, esse é consagrado, esse não é, esse aqui é, esse não é. Existem artistas que são indiscutivelmente consagrados, mas existem artistas que estão ali no meio do caminho, e sim, tem que haver uma boa fundamentação no processo, sempre, tá? Também, deixa eu voltar para a minha telinha branca aqui, peraí. Também é inexigível a licitação, a tela está aí compartilhada, vocês viram, é inexigível a licitação para a contratação de bem ou serviço com fornecedor exclusivo, também para a contratação de artistas consagrados pela mídia. Shows em outras prefeituras, YouTube, músicas no Spotify, redes sociais, tudo isso vai sendo somado nessa definição do que é um artista consagrado, tá? Também é inexigível a licitação para a contratação de serviço técnico especializado de natureza intelectual com profissionais de notória especialização.
lembrando que esse inciso diz que é vedada a inexigibilidade para serviços de divulgação e para serviços de publicidade. Então, em se tratando de serviços de divulgação e de publicidade, é obrigado a licitar, não pode alegar inexigibilidade, tá? Mas é inexigível para a contratação de serviço técnico especializado de natureza intelectual com um profissional de notória especialização. Aqui é importante que você saiba que nós temos dois debates. Por quê? Quando eu falo de serviço técnico especializado, nós vamos dividir essa contratação naquelas de serviço técnico especializado de escopo. Então, aqueles que têm início, meio e fim. Então, você está contratando uma assessoria, está contratando um parecer jurídico, ou você está contratando um curso de capacitação, ele tem início, meio e fim, vai acabar, tá? Ali, em 1 dia, 2 dias, 3 dias, então é um contrato de escopo. E também, você pode fazer a contratação de serviço técnico especializado de natureza intelectual, de natureza continuada. E aqui, eu estou falando, por exemplo, da contratação de assessoria jurídica, contábil, né? Aqui, a gente tem um ponto mais sensível. Por quê? Primeiro, eu vou te contar uma história rapidinho para você conseguir me acompanhar, tá? A 8666 falava em serviço técnico especializado de natureza singular, com um profissional de notória especialização. E aí, o Ministério Público, principalmente o Ministério Público, né, conseguiu ali firmar um entendimento de que, quando eu falo de contratação de natureza singular, isso afasta a inexigibilidade de serviços que sejam de natureza continuada, porque não haveria singularidade. Tivemos uma decisão em 2020, em ADI, do Supremo Tribunal Federal, declarando a constitucionalidade de uma lei que disse, alterou ali o Estatuto da OAB e de Contabilidade também, dizendo que o serviço de advogado e de contador seriam singulares por sua própria natureza, né? Na verdade, a lógica era simples. O serviço de advogado é singular por sua própria natureza, porque cada causa é uma causa, cada processo é um processo, é analisado individualmente. Então, ele é singular por sua própria natureza. Isso, pessoal, na verdade, vale para todo o serviço de natureza intelectual. Ele não é repetitivo. Cada engenheiro fazer um projeto, cada projeto é um projeto, né? Quando um artista vai fazer uma obra de arte, cada um é uma. Então, são situações em que, na prática, a singularidade decorre do serviço ser de natureza intelectual. A nova lei acabou com isso. Ela tirou esse natureza singular. Hoje a lei fala em serviço técnico especializado de natureza intelectual, com profissionais de notória especialização. Então, em se tratando de um serviço especializado de natureza intelectual, com um profissional de notória especialização, é possível que a contratação por inexigibilidade aconteça. Seja um serviço de escopo, aquele que tem início, meio e fim, seja a contratação de um serviço de natureza continuada, tá? Então, mesmo os serviços de natureza continuada, é possível a contratação por inexigibilidade. Então, assessoria jurídica, assessoria contábil, pode se apresentar como um serviço técnico de natureza intelectual, ainda que continuado, e vai se justificar a inexigibilidade. Aqui eu quero que você tome cuidado com alguns detalhes, tá? Na verdade, Gabriela, onde está a fundamentação que proíbe a natureza continuada? Porque a lei não fala mais em singular. Ela fala em serviço técnico de natureza especializado, de natureza intelectual. Existem serviços de natureza intelectual que são continuados? Existem. E a lei, ela não limita a inexigibilidade a serviços de natureza intelectual de entrega imediata. Não. Ela fala em serviços de natureza intelectual com profissionais de notória especialização.
Aqui a gente tem que ter cuidado com alguns detalhes, tá? Primeiro detalhe importante. A gente vai precisar verificar e comprovar essa notória especialização do profissional. A notória especialização ela é pautada no binômio qualificação, experiência. Então, eu preciso da qualificação dele, a qualificação profissional dele. Então, certificados em cursos, participação em cursos, palestras que ele falou, né? Livros escritos, artigos publicados. A gente tem um monte de coisa que justifica a demonstração dessa notória especialização em âmbito profissional. MBA, uma pós-graduação que ele fez, um curso profissionalizante. São muitos detalhes que podem justificar essa notória especialização desse profissional. Mas, além dessa qualificação profissional, eu preciso também que se demonstre a experiência anterior, tá? Então, nesse caso, quando a gente trata da experiência anterior, a gente precisa ter na cabeça que essa lógica da experiência anterior vai se dar normalmente por meio de atestados de capacidade técnica, né? Então, esses atestados de capacidade técnica é que vão demonstrar essa experiência anterior desse sujeito. E mostrando que ele já prestou esse serviço anteriormente e que foi com muita qualidade, né? Porque o atestado é assinado pelo tomador do serviço. E aí, gente, eu repito o que eu falei antes. Assim como eu falei das notas fiscais, os atestados de capacidade técnica também podem ser emitidos por particulares, tá? Então, ele pode ter prestado serviço para iniciativa privada e ter atestado de capacidade técnica do tomador do serviço. Sim, o curso do especialista referência é um curso de capacitação profissional que hoje, graças a Deus, é muito reconhecido, tá? O SMAC, que é o Instituto de Educação Matheus Carvalho, que te dá o certificado lá do especialista referência, ele é muito aceito, muitos órgãos de controle já foram aqui do especialista, muitos conhecem o projeto, a maioria conhece o projeto, então sim, com certeza. Assim como uma especialização, assim como outros cursos de capacitação profissionalizantes naquela área, tudo isso é porque é um currículo. Então você vai somando informações para a sua qualificação profissional e você vai somar isso à experiência anterior, que aí normalmente se dá com esses atestados de capacidade técnica, tá? Então não basta experiência sem qualificação profissional e não dá para ter qualificação profissional sem ter experiência anterior. A ausência de experiência anterior também pode impactar aí no questionamento acerca dessa análise do profissional de notória especialização, tá? Beleza. Daí, nesses casos de serviços de natureza continuada, o que a gente tem dito e tem sido muito discutido é que eu preciso demonstrar que a notória especialização do profissional vai ser fundamental para que o serviço seja bem executado, porque é um serviço específico, detalhado, né? Então eu não tenho como ter uma contratação por inexigibilidade de um advogado que vai tomar conta de todas as minhas causas, trabalhistas, fiscais, previdenciárias, administrativas, tributárias. Primeiro, que ninguém tem notória especialização em tudo. Segundo, porque essa notória especialização ela não é necessária para todo tipo de causa que se pegue, né? Então, para aquele nicho específico, eu preciso, tudo bem. E aí você justifica, tá? Então, vou contratar um escritório aqui no município que vai ficar responsável pelas minhas demandas que estão lá no colegiado do Tribunal de Contas do Estado. É um escritório conhecido nessa área de controle. Claro que é importante. Então, você consegue justificar por meio da especificidade da contratação que você vai fazer, tá? Então, vou dar um exemplo real. Um município, grande município, tá? Uma capital grande, fez a contratação de uma procuradoria municipal fantástica, com procuradores super qualificados. E aí fez uma contratação de um escritório
para tomar conta das causas de royalties de petróleo em Brasília. Pessoal, por mais qualificado que o profissional seja, né, o procurador do município, ele não vai conseguir dar a mesma atenção a essas causas de royalties de petróleo em Brasília do que um escritório especializado nisso, que está lá do lado do STJ, enche o saco do ministro todo dia, trabalha só com royalty, tem uma expertise muito direcionada. Então, esse tipo de situação justifica essa situação de inexigibilidade, tá? E aí, Ramon, tudo bem, meu amigo? Eu vi sua mensagem hoje, estava numa confusão. Você pode, sim, aderir à ata de registro de preço de consórcio para recapeamento asfáltico, é um exemplo de ata de obra que é possível, né? Claro, se não tiver nenhuma intervenção estrutural, ou se você quiser fazer, por exemplo, a terraplanagem separado, pode sim, tá? Acho que foge um pouquinho da nossa conversa, mas a princípio sim. Vamos lá. Aí, eu disse que eu tenho duas outras hipóteses de inexigibilidade, que eu vou conversar daqui a pouquinho. Mas antes, eu queria falar do procedimento dessas hipóteses de inexigibilidade. Por quê? Essas hipóteses de inexigibilidade, ela tem um procedimento diferente. Essas hipóteses, elas vão seguir o procedimento da inexigibilidade e as outras duas vão ter um procedimento um pouquinho diferente. Então, eu vou falar logo do procedimento dessas duas hipóteses, tá? Então, deixa eu pegar aqui o meu papel em branco de novo para compartilhar com vocês. Como é que vai funcionar o procedimento da inexigibilidade de licitação? Primeiro, vai ser elaborado o documento de formalização de demanda e o estudo técnico preliminar. Na verdade, a lei diz estudo técnico preliminar, se for o caso. Então, o ETP não é obrigatório nas contratações diretas, seja por dispensa, seja por inexigibilidade, tá? Então, é possível que se faça a contratação direta sem o ETP. Nesse caso, o documento de formalização de demanda, ele já deverá apresentar e justificar a solução escolhida. Então, ele não vai apresentar só a demanda, ele apresenta a demanda, mas ele apresenta também a solução escolhida e ele já justifica o porquê da escolha daquela solução, já que não vai ter ETP, tá? Então, muitas vezes, realmente o próprio demandante que está elaborando o DFD é que vai escolher o artista, porque é uma secretaria de cultura, de turismo, sabe exatamente qual artista que vai atender aquela necessidade. Então, não adianta fazer uma demanda de show. Eu quero já fazer a análise técnica de qual é o show que eu quero. E aí, nesse caso, pode-se dispensar o ETP, o DFD já pode trazer a solução, tá? Então, nas contratações por dispensa e por inexigibilidade, a lei permite a ausência do ETP. O atestado de capacidade do próprio órgão que está contratando funciona assim. Ele mostrando que ele já executou aquele serviço dentro do órgão e o próprio órgão que foi tomador já esteve feliz com aquela atividade. O mapa de risco, independentemente dos R$10.000, o mapa de risco e o ETP não são obrigatórios para contratações diretas, tá? Nas licitações, eu entendo que tem que haver em qualquer caso. Mas, apesar de alguns defenderem que nem sempre em qualquer caso. Mas eu entendo que sim. Mas nas contratações diretas por dispensa ou inexigibilidade, o artigo 72, expressamente, ele fala ETP, se for o caso, ok? Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu vou, só para quem chegou um pouco atrasado, eu vou fazer uma terceira aula bônus para tirar todas as dúvidas. Algumas eu consigo pincelar aqui e eu estou respondendo. Outras estão passando porque são muitas. Mas a gente vai ter uma aula bônus na quarta-feira, às 7 horas da noite. Tá? Então, nosso curso seria hoje, amanhã. Vai ser hoje, amanhã e quarta. Porque eu inseri esse bônus para a gente. Eu já tinha dito que eu tinha essa surpresa. E é uma surpresa muito boa, porque a gente vai estar junto na quarta-feira também. O curso não vai acabar na terça, tá?
Segundo ponto, a segunda coisa positiva que eu tenho para dizer a vocês é que mesmo quem comprou o curso VIP tem 30 dias a aula. Mesmo quem comprou só para assistir ao vivo, a gente vai deixar ela gravada até amanhã, disponível para vocês de hoje para amanhã, tá? Então, entre hoje e amanhã, você vai poder reassistir essa aula ou assistir, se não conseguiu assistir ela toda, até a aula de amanhã. Então, dá uma acelerada para conseguir assistir ao longo do dia de amanhã, tá? A aula de amanhã às 19 horas de novo. Então, vamos lá. Só para vocês saberem. Hoje, a gente vai, então, definir como é que esse procedimento... A gente já falou das 3 hipóteses de inexigibilidade, estou recapitulando rapidinho. Então, as 3 primeiras, não são as únicas, não. A gente agora sabe que são 5. Eu disse que daqui a pouco a gente vai falar das outras, porque o procedimento é diferente. Mas, falamos da inexigibilidade para a contratação de bem ou serviço com fornecedor exclusivo, para a contratação de artistas consagrados pela mídia ou pela opinião pública e para a contratação de serviço técnico especializado de natureza intelectual com profissional de notória especialização. Nessas inexigibilidades vai ser elaborado o documento de formalização de demanda e o estudo técnico preliminar, deixando claro que o artigo 72 da lei, ele diz expressamente que nas contratações diretas por dispensa ou inexigibilidade, pode ser dispensado o estudo técnico preliminar. Daí vai ser feita a pesquisa de preço. Eu disse a vocês que as pesquisas de preço são regulamentadas na IN 65 de 2021, já adiantei isso aqui, né? IN da Secretaria de Gestão. E aí eu disse que o artigo 6º da própria IN, ele deixa claro que em determinadas contratações, a inexigibilidade é uma delas, tem que ter previsão no plano de contratação anual. Sim, o plano de contratação anual precisa prever a contratação por inexigibilidade, tá? Se não tiver previsto no plano de contratação anual, você vai primeiro acrescentar no plano de contratação anual para depois abrir o procedimento da inexigibilidade. Então, esse planejamento é fundamental, tá? Eu hoje comecei a aula falando da inexigibilidade, mas assim, planejamento é fundamental para todas as contratações públicas. A contratação não planejada, ela costuma gerar problema, ela costuma ter que ser feita com urgência, os processos não seguem o mesmo padrão de qualidade. Então, sim, é importante esse planejamento, essa previsão no PCA. Beleza. Depois de feita a pesquisa de preço, tomando por base as contratações anteriores do próprio fornecedor, e quando eu falo de contratações anteriores do próprio fornecedor, a gente costuma dizer que vai ser aceita contratação do fornecedor, contrato, nota de empenho ou notas fiscais, tá? Então, contratos, instrumentos de contrato mesmo, notas de empenho, notas fiscais são suficientes. É possível a contratação, a nota fiscal com fornecedor privado. Não é necessariamente com fornecedor público, não, tá? Então, quando eu falo a contratação de outro fornecedor, não é obrigatoriamente outro órgão público. Ele pode também trazer notas fiscais de contratações particulares dele. Daí, vai ser montado o termo de referência. Então, vai ser elaborado o TR, seguindo ali, me desculpe, a princípio os moldes da IN 81 de 2022, que trata dos termos de referência. A IN 81, ela só dispensa o termo de referência para procedimento de adesão à ata de registro de preço. E mesmo assim, não vou entrar nesse tema de adesão à ata aqui no nosso curso, para não fugir muito do nosso tema, mas mesmo assim, temos uma recomendação número 1 de 2025 do Conselho Nacional de Presidentes dos Tribunais de Contas, recomendando que haja termo de referência também nas adesões às atas, feitas por estados e municípios, tá? Mas, a princípio, a IN 81 diz, para adesão à ata, não precisa de TR, mas ela não dispensa o TR para as contratações diretas, tá? Seja por dispensa, seja por inexigibilidade. Aqui, inclusive, nesse termo de referência,
precisa haver a declaração de adequação orçamentária. Então, essa declaração de adequação orçamentária vai estar aqui nesse termo de referência, né? Então, a gente sabe que ele está fazendo a inexigibilidade para contratar, precisa haver a declaração de adequação orçamentária também. Finalizado o termo de referência, isso vai ser elaborada a minuta do aviso de contratação direta. No caso, o aviso de inexigibilidade, né? O aviso de contratação direta, a gente tem de dispensa e de inexigibilidade. Esse aviso vai ser encaminhado para a elaboração do parecer jurídico. Então, se elabora um parecer jurídico e, dependendo do órgão que nós estejamos, dependendo do Estado, tem que ter o parecer do controle também. Esse parecer do controle, esse parecer do jurídico, o parecer do jurídico é obrigatório. O parecer do controle depende mesmo depende daquela situação de saber qual é o órgão, tá? Então, dentro dessa lógica, a gente precisa ter essa ideia de que, por exemplo, no Pará, se exige o parecer do controle. No caso de muitos estados, não se exige, mas o parecer jurídico é obrigatório, tá? De qualquer jeito. E aí, vai ser feita a publicação no PNCP desse aviso de contratação direta. Aqui eu quero que você preste atenção numa coisa. A publicação é feita somente para se dar publicidade ao procedimento. É diferente daquelas dispensas que você publica, a gente vai falar de dispensa amanhã, e na dispensa você publica, e depois que você publica, a declaração da dotação orçamentária. Isso. No TR você tem que ter essa declaração orçamentária. O TCM Bahia não pede parecer de controle em todas as contratações, não. Tá? Então, normalmente é por amostragem, não é uma exigência, não. O parecer jurídico opinativo, concordo, Luciana, ele é obrigatório, sim, nas contratações diretas e nas licitações, tanto faz. Porque aí é expressamente na lei mesmo, não depende de controle externo para dizer. Agora, quando a gente trata dessa contratação que nós estamos tratando aqui, da inexigibilidade, a gente não faz a contratação por inexigibilidade abrindo para nenhum tipo de proposta ou lance adicional, tá? Porque na dispensa, como eu disse, a gente vai ver isso amanhã com mais calma, você publica o aviso de dispensa, e eu vou falar do imóvel, já é a quarta hipótese, que eu vou chegar lá. Então, você publica o aviso de dispensa e você abre um prazo mínimo de 3 dias úteis para receber lances e propostas adicionais, tá? Na inexigibilidade, não. Você já escolheu quem você vai contratar. Então, você publica o aviso de inexigibilidade para que as pessoas tomem conhecimento daquele procedimento. Mas você não abre espaço para receber nenhum tipo de lance, de proposta adicional, nada, tá? Então, você somente vai publicar o parecer, o aviso de inexigibilidade, para que as pessoas saibam da existência daquela inexigibilidade de licitação. E daí você já parte direto para a assinatura do contrato, que, dependendo, né, pode ser substituído pela nota de empenho, a gente sabe disso. E é publicado também o contrato. Então, eu tenho a publicação do aviso de inexigibilidade e depois a publicação do instrumento de contrato. São duas coisas diferentes. O procedimento é esse que você está vendo aí do papel em branco, tá? Então, só um detalhe. A gente fala muito de publicação do instrumento de contrato, né, no PNCP e do extrato de contrato no diário. Mas nós sabemos, e aí não é só contratação direta, não. Qualquer contratação de pronta entrega e pronto pagamento, que são aqueles contratos que não geram obrigações futuras, a lei, ela prevê que você pode substituir o instrumento de contrato pela nota de empenho,
pela ordem de serviço. Então, é possível se substituir um instrumento de contrato pela ordem de serviço, pela nota de empenho da despesa, não tem problema, tá? Nesse caso, a nota de empenho vai substituir o instrumento de contrato. Tatiana, a gente vai falar de contratação de serviço médico, porque a gente vai entrar em credenciamento, tá? Fique tranquila. É porque a gente ainda não chegou no credenciamento, a gente está tratando das hipóteses de inexigibilidade. Gente, olha para mim. Só para vocês se tranquilizarem, a gente tem aula hoje, amanhã e quarta-feira. A gente vai ter aula bônus na quarta-feira, para eu tirar todas essas dúvidas. Então, fiquem tranquilos em relação a isso. Segundo ponto, eu vou tratar de todas as hipóteses de inexigibilidade hoje e amanhã. Hoje talvez não consiga terminar todas, né? Talvez não consiga entrar no procedimento do credenciamento hoje, mas eu vou falar dele já hoje. E também amanhã a gente vai tratar da dispensa de valor, da dispensa eletrônica. Vamos falar de tudo, podem ficar tranquilos, tá? Vamos lá. Eu posso contratar um arquiteto por inexigibilidade? Claro, eu preciso contratar um arquiteto de notória especialização, um escritório de arquitetura famosíssimo para uma obra importante, uma obra emblemática. Posso sim, sem problema nenhum. Por exemplo, eu tenho um engenheiro que fez o projeto básico e depois ele é contratado por inexigibilidade para me auxiliar na fiscalização da obra. É uma outra situação em que eu posso contratá-lo por inexigibilidade, né? Se ele é autor do projeto, só ele vai ser a pessoa que vai conseguir, da melhor forma possível, me auxiliar na fiscalização da obra referente ao projeto que ele fez, né? Então, isso também é inexigibilidade, por exemplo, ok? A contratação que não tem instrumento de contrato, ela também tem que ser publicada, Luana. Nesse caso, se você substituir o instrumento de contrato pela nota de empenho, você publica a nota de empenho, que está funcionando como instrumento de contrato. Você vai deixar isso claro, que a nota de empenho está funcionando como instrumento de contrato, substituindo o instrumento de contrato, e você publica a nota de empenho, tranquilamente. Vamos lá. É possível contratar treinamento com instrutor com vasta, notória especialização, de modo online, como esse treinamento que estamos tendo com você hoje? Com certeza absoluta. O treinamento pode ser presencial ou online. A notória especialização do profissional, ela não vai mudar. Inclusive, gente, depois vocês vão ver, muita gente está perguntando sobre o especialista referência. A gente vai abrir uma turma amanhã, depois da aula, tá? Só para quem está aqui. A gente não vai abrir amplamente, primeiro a gente vai abrir só para quem está aqui. E aí, você pode contratar, por exemplo, o especialista referência por inexigibilidade. Você pode contratar um curso em company voltado só para você online por inexigibilidade ou presencial? Pode sim, sem problema nenhum. Nesse caso, você vai mostrar aí a notória especialização, tá? Não precisa, tem que ter a publicação no PNCP. Municípios com menos de 20 mil habitantes não precisam publicar no PNCP até abril do ano que vem, né? A gente teve até uma aula no especialista referência esse mês sobre isso, sobre esses municípios menores, com menos de 20 mil, né? Mas o tempo está acabando, daqui a um ano vai ter que publicar no PNCP, sim, todas essas contratações diretas, tá? Os avisos. Vamos lá. Entendido aí como é que o procedimento funciona, a gente também, e agora, Maísa, chegou a sua vez, nós temos a inexigibilidade nos casos de aquisição e locação de bens imóveis. É a quarta hipótese. Então, só recapitulando, deixa eu pegar um papel em branco. Eu falei são 5 hipóteses de inexigibilidade. Eu falei das 3 primeiras. Falei da inexigibilidade para a contratação de bens e serviços, nos casos em que o fornecedor é exclusivo. Falei da contratação de artistas consagrados pela mídia e falei da contratação de serviço técnico especializado de natureza intelectual com um profissional de notória especialização. Vou deixar o credenciamento para depois. Vou pular aqui. E a lei também diz que é inexigível a licitação para a aquisição e locação de bens imóveis
nos casos em que a localização e as instalações condicionam a escolha. Então, não há outro imóvel que consiga me atender. E eu justifico isso alegando que a localização e as instalações do imóvel consideradas em conjunto condicionam a escolha daquele imóvel. Eu não consigo encontrar outro imóvel que consiga me atender considerando a localização e as instalações em conjunto, tá? Não há nada parecido. É sempre assim. Eu nunca vi ninguém fazer uma licitação para locação de imóveis. A gente já está acabando a aula de hoje, tá? Até umas 8h30 no máximo a gente termina. Amanhã a mesma coisa. E na quarta-feira a gente vai de 7 às 8, tá? Para tirar as dúvidas todas. Essa aula bônus de quarta-feira, eu me reorganizei todo. Eu tinha uma viagem quarta-feira para Palmas. Consegui mudar meu voo para quinta, para estar com vocês na quarta-feira, aqui no meu estúdio, com a internet boa, para a gente não ter problema, tá? Então, eu vou estar no computador, não vou estar no estúdio, não. Na aula da quarta-feira eu vou ficar no computador, mas aqui dentro de casa, no escritório mesmo, com a internet boa, porque eu quero que essa aula renda muito, porque eu sei que as dúvidas são muitas. E aí, por isso que eu criei essa aula bônus para vocês, tá? Vamos lá. Seguinte, Palmas, deixa eu falar uma coisa. Prefeitura de Lagedo, a gente está fazendo uma pós-graduação presencial em Palmas. A primeira aula vai ser nessa semana, sexta e sábado. Se você quiser saber mais sobre isso, eu posso te mandar o contato depois do pessoal que está organizando o evento, tá? Eu vou estar aí. Eu chego na quinta, vou fazer a capacitação na sexta e no sábado. A primeira aula inaugural da pós. Né? A pós vai de março até dezembro, tá? Presencial. Algumas aulas, alguns módulos online, mas a maioria presencial, alguns professores daí da região também. Muito, muito bacana, tá? Vamos lá. Seguinte. Gente, quem for de Palmas e quiser participar dessa pós, me manda mensagem no direct do Instagram que eu passo o contato do coordenador da pós, tá? Alguns municípios entraram, né, em company, o próprio município de Palmas entrou, o grupo da PGM, e tem particular também. Então, assim, a pós vai ser muito, muito legal. Assim, venham que vai ser legal. O pessoal que está organizando, me manda mensagem pelo direct que eu mando tudo isso para vocês, tá? Manda o direct do Instagram para mim, @MatheusCarvalhoProf. Meu Instagram, vocês sabem, né? É assim, ó, Matheus Carvalho Prof. Tudo junto, é porque não coube. Matheus Carvalho Prof. Me manda uma mensagem no Instagram, no direct, que assim que acabar a aula, eu já mando o contato de quem está organizando essa pós-presencial em Palmas. Não sabia que tinha tanta gente de Palmas assistindo aqui agora, tá? Vamos lá, vamos seguindo. Então, quando a gente trata... Bruno, vou ver o que eu posso fazer, tá? Vou tentar fazer isso. Secretaria Municipal de Administração de Rondonópolis, no Mato Grosso. Já tive aí pela região, tive em Juína, tive em Cuiabá também. Rondonópolis eu não fui ainda, mas eu tinha eu tenho essa grande professora que é da região, mas é porque ela não está mais em Rondonópolis, ela está morando em Aracaju. Vamos lá. Eu conheço Palmas, eu acho top. E eu imagino que esteja quente. Mas vamos seguindo, por quê? Eu nunca vi ninguém licitar para alocar imóvel, tá? Você sempre explica que aquele imóvel caiu do céu. Mas no âmbito da 8666, essa locação de imóvel, ela era feita por dispensa de licitação. Na nova lei, se trata de inexigibilidade. Claro, se o imóvel caiu do céu, significa dizer que não há como competir. E se não há como competir, eu não estou falando de dispensa, eu estou falando de inexigibilidade de licitação. A ideia é simples assim, tá? Então, quando a gente fala que a competição é inviável, porque a localização e as instalações condicionam a escolha, então, nesses casos, eu estou tratando de uma inexigibilidade. Então, você vai abrir um processo de inexigibilidade nos mesmos moldes que a gente está
já falando, tá? Voltei até a página para você ver. O que a gente tem de peculiaridade aqui que a gente tem que tomar cuidado? Deixa eu mudar aqui o... Como é que muda a cor, gente? Aqui, pronto. Deixa eu mudar aqui a cor para destacar. O que a gente vai ter que tomar cuidado? Primeiro, quando a gente fizer a justificativa da escolha do imóvel, tomando por base a localização e as instalações do imóvel, a gente também vai ter que justificar informando que não há imóvel público disponível. Então, vai ter que ser demonstrado que não há imóvel público disponível. Normalmente a Secretaria de Patrimônio emite ali uma declaração, informação de que não há imóvel público disponível. Na pesquisa de preço, a gente não vai tomar por base contratações anteriores do próprio fornecedor. Você vai precisar fazer uma avaliação do imóvel. Então, muitos municípios têm comissão avaliadora. Se eu estiver tratando de um órgão público que não tenha comissão com engenheiro que possa expedir a RT e fazer laudo de avaliação, eu posso contratar. Eu posso, inclusive, credenciar avaliadores. E a possibilidade de credenciamento de avaliadores é legítimo o credenciamento nesse caso, tá? Mas é muito comum que haja uma comissão de avaliação, inclusive formada por engenheiros, com RT e tudo mais, dentro da estrutura do próprio município, e isso é legítimo. Precisa fazer, como é que chama? Chamamento público, abrir para outros. Alguns órgãos de controle externo exigem, tá? Não há essa exigência na lei. O laudo emitido por engenheiro, se não tiver comissão no órgão, sim. Eu aqui na PFN, a gente não tem comissão de avaliação. Então, a gente faz credenciamento de engenheiros com RT para emitirem laudo de avaliação. Sim, é suficiente e é possível. Tá? Não é todo órgão que tem comissão de avaliação, não. Daí, vai ser... O restante é igual. Eu monto o termo de referência, justificando e detalhando ali a necessidade, demonstrando que realmente outros imóveis não conseguem atender. Faço o aviso, parecer jurídico, a publicação e o contrato, que também é publicado, tá? Corretor de imóvel não pode emitir laudo de avaliação, tá? O laudo, somente engenheiro com a RT, eu acho que é uma exigência do CREA, inclusive, tá? Mas é possível que você tenha uma comissão para isso. Vamos lá. O laudo de engenheiro tem que ter avaliação do imóvel, Juliana. Se não tem laudo porque você tem uma comissão de avaliação, tá tudo bem, tá? Mas tem que ter avaliação do imóvel. Então, essa avaliação não pode se pautar em pesquisas anteriores do próprio fornecedor. O engenheiro pode ser um servidor e pode ter a comissão de avaliação, né, com próprios servidores, ou pode ser feito um credenciamento ou até uma contratação de engenheiro, problema nenhum. A comissão de avaliação para emitir laudo, normalmente tem que ter um engenheiro com RT, né? Mas é possível que não seja um laudo, seja só uma avaliação, e aí pode não ter engenheiro. O ideal é que tenha, tá? Alguém que possa expedir o RT. O laudo de avaliação, em regra, 12 meses, mas isso pode gerar uma variação se houver alguma mudança muito estrutural da região e tudo mais. Mas, em regra, 12 meses é legítimo aí esse laudo, tá? Tá aí, pessoal. É importante a gente ver que a última hipótese de inexigibilidade é o credenciamento. O credenciamento é uma hipótese de inexigibilidade bem específica. Posso contratar licença, além do lado do engenheiro, o croquis, o relatório fotográfico, beleza, maravilha. Para renovação, precisa de laudo novamente. Para renovação, você precisa demonstrar a vantajosidade da prorrogação. Então, se você tiver uma comissão ali que possa mostrar que os valores estão dentro do praticado no mercado e que é mais vantajoso, é o ideal, tá? Pode ser o departamento de obra do município, sim. A própria secretaria de obra pode emitir esses laudos perfeitamente, sem problema nenhum. Vamos lá. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida.
É possível contratar serviço de engenharia para laudo de avaliação? Normalmente isso não é feito por inexigibilidade, tá? Porque não é bem um serviço de natureza intelectual que precise e justifique ser um profissional de notória especialização. Normalmente não cabe aqui, não. Vamos lá. Pessoal, a última hipótese de inexigibilidade é o credenciamento. Credenciamento, como eu disse a vocês, a gente ia falar hoje sobre a existência dele, e você vai entender por que ele é uma inexigibilidade. Então, na prática, o credenciamento é tratado como inexigibilidade porque ele é uma situação em que a administração pública não vai gerar competição. Então, o credenciamento é feito, por exemplo, para contratações não excludentes. Então, não há competição entre eles. Vou fazer um credenciamento de laboratórios para atender pelo SUS. Se aparecer um laboratório, eu credencio um. Se aparecerem 10, melhor ainda, eu credencio os 10. Então, o credenciamento, ele se dá para contratações em que não haja exclusão. Eu vou falar de tudo de credenciamento, não hoje. Vou hoje explicar o que é o credenciamento. O procedimento a gente vai falar amanhã. Mas então, como eu disse a vocês, o credenciamento, ele se dá nessas hipóteses em que não há competição. Por isso, ele é tratado conceitualmente como uma inexigibilidade. Mas procedimentalmente ele não é uma inexigibilidade. Ele é um procedimento auxiliar. O artigo 79 exige um edital de chamamento público e trata o credenciamento como um procedimento auxiliar. Então, ele é uma inexigibilidade de licitação, conceitualmente falando, porque traz uma hipótese em que é inviável competir, mas, em termos procedimentais, esse credenciamento funciona como um procedimento auxiliar. E, por isso, ele segue uma estrutura de procedimento totalmente diferente da inexigibilidade, que a gente vai conversar amanhã, tá? Inclusive, vou falar aí da existência do Contrata Mais Brasil, SIX, que ainda não está regulamentado, mas nós vamos falar sobre isso, tá? Há um pouquinho, a gente tem visto alguns credenciamentos além do limite, mas, no geral, credenciamento de serviços é muito bem-vindo, e a gente tem visto, inclusive, a legislação buscando criar novas formas de credenciamento, ampliando isso, né, como a gente conversou. Seguinte, pessoal, amanhã a gente vai falar sobre o procedimento desse credenciamento, vamos falar sobre dispensa também, enfim, a princípio a gente já aprendeu as hipóteses de inexigibilidade, todas elas. E olha, pessoal, claro que eu não consigo, ao longo dessas aulas, trabalhar todo o conteúdo da nossa matéria. A gente está trabalhando aqui contratação direta, tá? Porque tem chegado algumas dúvidas aqui para aderir a uma ata de obra. Eu posso até responder uma dúvida ou outra, mas a matéria de licitação é imensa. A ideia da gente é falar sobre contratação direta, dispensa e inexigibilidade, né? Inclusive, para a gente falar de inexigibilidade hoje, fechando nossa conversa, eu queria mostrar para vocês uma coisinha rápida. Aqui a minha equipe fez para a gente. Deixa eu ver se está compartilhando a tela. Espera aí que eu não estou conseguindo ver. Virgem. Estamos compartilhando. Deixa eu voltar para cá agora. Então, se você olhar aí, a gente tem por que fazer inexigibilidade nas contratações dessa inexigibilidade de licitação. Também a gente vem ali mostrando para quem atua com ente público e com empresa a importância de saber isso, né? Reconhecimento público, faturamento, dinheiro no bolso, mas os riscos de fazer a inexigibilidade. Então, aqui tem os detalhes eu vou deixar esse material para vocês aqui, dos cuidados que a gente tem que ter com a inexigibilidade, né? Então, a capacitação com o profissional de notória especialização, os especialistas, tudo isso. Trouxe alguns exemplos de alunos hoje que estão sendo contratados por inexigibilidade, tá?
alunos que têm batido como essa especialização e essa montagem do currículo é fundamental para eles conseguirem fazer essa contratação por inexigibilidade. Então, alguns de vocês estão em órgãos públicos, muitos estão querendo prestar consultoria ou já prestam consultoria em órgãos públicos. Amanhã e quarta-feira, nossa aula extra, às 19 horas, tá? Então, eu espero vocês nessas aulas. Deixa eu parar aqui o compartilhamento. Espero vocês amanhã ao vivo, às 19 horas. Deixa eu tentar sair aqui e voltar, porque eu não estou conseguindo voltar para a minha tela. Aqui. Então, gente, amanhã eu espero vocês às 19 horas para a nossa segunda aula, tá? Alguns alunos perguntaram, eu já falei. Amanhã, depois da aula, a gente vai abrir a turma do especialista referência para vocês que estão aqui. São 900 alunos. Nosso curso aqui é um curso limitado. Nós temos 900 alunos aqui somente. E a gente vai abrir o especialista referência com uma condição super especial só para vocês, tá bom? Mas amanhã a gente já vai tratar de procedimento do credenciamento e entrar nas hipóteses de dispensa de licitação. Gente, para quem chegou atrasado, eu quero lembrar que a gente tem uma aula extra, bônus, quarta-feira, 7 horas da noite. Não me deixem sozinho, que eu inventei esse diabo dessa aula para ampliar o conhecimento de vocês e tirar as dúvidas, tá bom? Valeu! Ações em